Olá, como vai? Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 3 verbos que influenciam totalmente na realidade de uma pessoa. Então, esses verbos, eles devem ser trazidos na educação para que a gente construa na criança essa noção. E todos eles demoram um pouquinho a se construir. Então, desde cedo, quanto antes começar, melhor. Qual seria o primeiro verbo que influencia? E é nessa ordem que eu vou falar, tá, gente? É para ter essa noção de construção. Então, o primeiro verbo que influencia na realidade de uma pessoa é o verbo ser. Ou seja, na primeira infância, até lá, quando sai do ensino médio, a gente deve focar no ser. E o que seria focar no ser? É no autoconhecimento daquela pessoa para que ela se conheça, saiba de seus gostos, dos seus valores, das suas preferências, o que ela defende no mundo, qual é a sua essência, o que ela prioriza, qual é a prioridade da vida dela, ou seja, o que ela considera mais importante para a vida dela. Então tem gente que vai falar, para minha vida, o mais importante é ter, por exemplo, coisas que não se compram, né? Vamos citar aqui a paz, a saúde, o amor. Esses 3 pilares para minha vida são importantes. Eu ter paz, eu ter saúde e eu ter amor. Então tem gente que foca nesses valores. Já outras pessoas focam. O mais importante para mim é a minha carreira. Então, são coisas distintas e existem todos os tipos de seres humanos. Tem esses que vão focar nas coisas que o dinheiro não compra e tem outros que vão focar nas coisas que o dinheiro compra. Mas é muito importante construir desde o nascimento até a maioridade ali, os 18 anos, que é quando está saindo do ensino médio, essa construção do ser. O que eu sou, quem eu sou, como eu vou me estabelecer no mundo. Isso é muito importante, é o primeiro verbo que todo educador e pai deve ter em mente de auxiliar a criança nesse autoconhecimento, e isso leva anos, não é que vai acabar ali aos 18 anos, ele vai se conhecer completamente, não, mas isso leva uma vida às vezes, mas é muito importante que você tenha uma noção, assim, bem avançada de quem é você, para que você possa fazer as escolhas certas no decorrer da vida, influenciando a sua realidade no dia a dia. Então, o primeiro verbo é o ser, o segundo verbo é o fazer. A partir do que eu sou, eu vou escolher o que fazer, como me apresentar, o que desenvolver, o que trazer ao mundo, o que colocar, né, em andamento. Então, não adianta uma pessoa que ela é completamente racional e fria, por exemplo, né, ela ir trabalhar com autoajuda, porque ela é muito objetiva, ela não vai conseguir entender aquilo, ela não vai conseguir fazer aquilo de modo a influenciar a sua realidade, ou mesmo se ela fizer, ela não vai fazer bem feito. Então é muito importante quando a gente se conhece e estabelece as nossas prioridades, que daí a gente vai construir o que a gente faz em cima disso, o que é importante para nós. Então o segundo verbo daí seria o fazer. Então primeiro você vai ser, para depois você vai fazer e depois você vai ter, que é o terceiro verbo, que é o ter. Justamente as pessoas que se conhecem bem e fazem aquilo que elas estão completamente alinhadas com o que elas vieram para fazer, geralmente elas têm. Daí elas têm o que elas querem ter, né? Alguns escolhem dinheiro, outros escolhem saúde, outros escolhem paz, amor. Então, se a gente for pensar bem, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de filmes que eu já vi. Tem filmes onde a pessoa é milionária, mas ela não tem saúde. E daí ela não consegue fazer nada. E mesmo uma pessoa que não tenha condições, se ela não tem saúde, ela também não consegue fazer nada. Uma pessoa que ela não tem amor,
por exemplo, ela se sente muito sozinha, ela vive uma vida solitária, e daí a felicidade é relativa, porque você vai ser feliz sozinho, sim, mas é muito mais legal também dividir com os outros essa felicidade. Nós temos que parar para pensar nesses assuntos, por exemplo, para que a nossa realidade seja mais feliz, seja mais completa, seja mais íntegra e que a gente viva com mais facilidade. Então é importante essa construção desses 3 verbos durante a vida e principalmente na primeira infância até os 17 anos, esse parte do ser é muito importante, sempre fazer a criança voltar para dentro, porque a criança já é bastante exterior, né? Ela externa bastante, mas ela às vezes não se volta para dentro ou também não tem esse tempo hoje em dia, porque é muito bombardeio de informação toda hora. Então ter aquele momento sim, que ela brinca sozinha, que ela faz atividades com ela mesma, que ela é chamada a perceber as próprias emoções, ou seja, se outra criança chega e tira o brinquedo da mão dela, o que ela sente? É importante a gente provocar isso desde pequeno. O que você está sentindo? Porque daí ela vai saber construir todas aquelas emoções básicas que eu já falei em outro vídeo, vou deixar aqui para vocês quais são as emoções básicas que nós temos. Ela vai saber identificar e saber que aquilo passa, porque todas elas vêm e vão, e a gente tem que saber como conduzir isso, e sabendo ser, é muito mais fácil escolher o fazer e automaticamente o ter já vem também embutido nisso. É uma sequência que influencia toda a sua realidade. Espero que tenha sido útil e que você possa pensar nessas alternativas de trazer o ser e o fazer, e logo depois é uma certeza que vai ter tudo aquilo que a pessoa ou até você deseja. Até mais, tchau!